Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estamos de volta mais uma vez aqui com o RH Responde, aqui sem filtro, dessa vez respondendo todas as perguntas, todos os comentários, sem filtrar o tema, sem filtrar o assunto, para que vocês conheçam o meu perfil, conheçam o perfil das pessoas que seguem, as pessoas que participam, as pessoas que entram lá nos trabalhos para comentar, enfim. E isso é muito importante, visto que não adianta somente eu passar as coisas legais que acontecem, as coisas boas. É importante vocês verem o outro lado da moeda e como a gente reage sobre isso. Já que eu trabalho muito com comportamento humano, trabalho muito com transformar as pessoas dentro da empresa e na vida pessoal e profissional, então é importante vocês saberem como eu lido com esse cenário, tá bom? Então as perguntas estão sem filtro. Agora esse aqui é o número 2, a edição número 2 do RH Responde Sem Filtro. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar? Beto, também faço consultoria e tenho muitas dificuldades porque eles pedem mudanças e quando eu faço, o próprio dono que me contratou reclama. O que você sugere? É uma realidade, infelizmente é uma realidade de mercado. Nem todos os empresários são assim, nem todas as empresárias são dessa forma. Eu já encontrei muitas barreiras dessa maneira também, de solicitarem transformações, solicitarem mudanças, você demonstrar o percurso, demonstrar o que é melhor e o que vai trazer o resultado correto, porém você esbarra às vezes no medo que muitos empresários possuem, às vezes com gestores que também estão à frente e comentam, debatem isso com o próprio proprietário e fazem com que o trabalho trave. E aí você fica engessado na maneira de produzir. Você não consegue realizar a atividade que ele mesmo pediu. Quais são os melhores caminhos e opções? Você demonstrar para ele o que aquele trabalho vai ocasionar, quais são os resultados que ele vai ter, quais são as melhorias que ele vai ter, os riscos e o que pode gerar para ele de alta performance, rentabilidade, produtividade no contexto geral. Isso faz com que ele tenha mais segurança e confie no trabalho que você vai executar. Tenha certeza que isso não é nada pessoal, não é porque ele não gosta do seu trabalho, até porque ele lhe contratou para isso. Mas são barreiras muito comuns. Principalmente em empresas que estão há muitos anos trabalhando da mesma forma, já existe uma cultura organizacional que transforma isso num método até arcaico de execução e as pessoas às vezes não se adaptam a tecnologias, a mudanças muito bruscas e radicais. Então é muito importante para nós que trabalhamos com assessoria, consultoria, tudo que se refere à gestão empresarial, procurar ter uma comunicação transparente e próxima com essas pessoas que são tomadores de decisão, porque elas vão influenciar diretamente naquilo que você vai fazer. Então se você mostra todo o percurso, mostra os riscos, mostra o que pode acontecer e pede que essa pessoa tenha confiança abertamente em você, você vai conseguir executar seu trabalho. Agora, você pode encontrar sim barreiras de empresários que vão te contratar, vão pedir que você faça determinadas situações e aí vão travar de fato mesmo. E mesmo você conversando, mesmo você usando esses caminhos que eu estou te sugerindo e você não vai conseguir ter o resultado que você quer. E aí vai da sua escolha, de abrir isso abertamente, eu faço isso, de conversar abertamente com o proprietário e se não está dando certo, finaliza a consultoria, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Se a própria pessoa que te levou lá para dentro está travando aquilo que você faz, está dificultando, é o melhor caminho. E existem também situações, eu não sei se você já vivenciou isso, mas vai acontecer muito também de um erro, de um problema, o gargalo existente no clima organizacional, nos processos, nas ações e até na gestão de pessoas, que é o meu foco, estar no próprio proprietário que te contratou. O problema está nessa pessoa. E aí você tem que ter uma conversa muito franca, muito aberta e com cuidados. Você tem sim que tomar cuidado na maneira de falar, na maneira com que você vai expor, senão você gera um conflito e o trabalho acaba ali. Você tem que demonstrar para ele como isso está acontecendo e qual é a culpa dele nesse cenário, porém o que você pode oferecer de solução para mudar aquilo. Tá bom? Boa sorte aí na sua empreitada e na sua consultoria. O que você faz para relaxar o estresse do seu trampo? Eu sou muito... não estou tentando encontrar uma palavra mais adequada para te responder. Muito constante. Acho que essa é adequada. Em relação às ideias, eu tenho... Desculpe, eu tenho muitos insights
eu tenho muita necessidade de fazer isso acontecer. E isso é muito bom, porque eu consigo gerar grandes resultados, eu consigo fazer muita coisa boa, consigo escrever coisas legais e ajudar pessoas. E ajudar empresas, ajudar carreiras, enfim. Então todo esse formato me faz bem. Porém, às vezes eu mesmo, naturalmente, percebo que eu já estou num excesso, que eu estou precisando dar aquela pausa. Então, o que eu encontrei? Encontrei alternativas práticas e rápidas das coisas que eu gosto de fazer e que isso me motiva, me inspira para poder eliminar esse estresse. Por exemplo, muitas vezes quando eu estou trabalhando, se não é algo que exige uma concentração extrema, é algo que eu já tenho um grande domínio e é só a atenção básica ali já dá para conduzir de maneira correta, eu escuto música. Então eu ponho minhas músicas e consigo acompanhar numa boa. Quando necessita de uma atenção maior, o silêncio me ajuda muito, e aí, consequentemente, depois é fazer uma atividade, gosto de gastronomia, vou atrás de coisas que eu posso próximo de mim, principalmente nesse cenário de pandemia, de poder me alimentar, é uma forma de você dar uma aliviada também, mas cuidado para não engordar muito, porque senão você acaba colocando toda a tua ansiedade, despejando tudo isso dentro da alimentação. Livros são alternativas boas. Nem sempre, às vezes, você pega em bala para ler o livro, mas você lendo ali algumas páginas, umas 10 páginas, 5 páginas, enfim, isso já vai fazer com que a sua cabeça tenha concentração de um outro momento. Tendo isso, você sai um pouco desse estresse e você consegue retomar e voltar, mesmo que você volte para o olho do furacão, mas você volta com uma tranquilidade, com um equilíbrio emocional, com inteligência emocional o suficiente para poder continuar com aquela recarga. Sabe quando você está... vou dar um exemplo aqui, você está jogando videogame, que aí você está precisando recarregar a nave, você precisa passar no tubinho ali de combustível, tá lá o fuel, você passou em cima e você retoma, é a mesma coisa, você volta, tua energia volta e você consegue fazer o trabalho corretamente. E um outro caminho, que é muito mais efetivo ainda, porque o que eu passei para vocês são sugestões ao qual eu utilizo e tenho resultado, porém para vocês pode não dar certo. Então, meditação, esse dá certo para todos. Se você tiver um tempo para fazer meditação, lugar para conseguir se concentrar, fazer essa conexão consigo próprio e ter uma música mais relaxante, ajuda muito, muito, mas muito mesmo. Vejam, isso é de cada pessoa, cada um tem o seu formato. Cada um vai ter a sua maneira de lidar com isso. Porém, esses são caminhos e sugestões que eu recomendo às pessoas para que elas consigam manter esse ponto de equilíbrio e eliminar um pouco do estresse. E o exercício físico. E o exercício físico é realmente aí um caminho excelente para que você possa aí descarregar energia também e voltar muito bem focado no seu trabalho. Que dica você dá para essa galera que faliu na pandemia? É uma situação também muito complexa. Eu precisaria assim, entender de fato, né, o que cada pessoa, cada cenário que levou as pessoas a poderem falir, tá? Porque é claro que a pandemia agravou isso, mas você pode pegar muitas pessoas aí que estavam já em processo de falência, que estavam com problemas financeiros, e aí a pandemia veio, na verdade, guilhotinar isso e realmente tirar a pessoa do mercado. Agora existem profissionais que estavam começando, profissionais que talvez estavam equilibrados com as finanças, estavam de uma forma muito correta profissionalmente. Em contrapartida, perdeu-se o público, né? Fechou o comércio, perdeu-se o público, diminuiu as vendas ou zerou as vendas, e aí as pessoas conseguem pagar suas contas. Um outro caminho que eu encontrei muitas pessoas desistindo ou cancelando ou encerrando suas atividades profissionais, porque existem locações que o proprietário do imóvel não abaixa o aluguel. Ele quis cobrar o aluguel da mesma forma que cobrava num dia de movimento comum, num tempo de período de vendas normal. E isso também afetou muita gente. Então, aos proprietários de empresas, de espaço, de shopping, procurem rever isso. Tem que ter um bom senso e um momento de equilíbrio. Porém, mas nós temos contas também. Claro, é compreensível, mas tente fazer um meio termo, porque agora você pode perder para ganhar depois. Se você realmente quer apertar as pessoas agora, as pessoas vão espanar, é óbvio, elas não têm retorno financeiro, como que elas vão poder continuar sem esse tipo de cenário? E para essas pessoas, o que eu posso sugerir é que retomem, à medida que tudo isso acabar, que isso e vai passar, e vai voltar ao normal, mesmo com novas adequações e tudo mais, nós vamos conseguir, as vacinas estão acontecendo, que você retome a sua vida empresarial, que você não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que envolve muitas coisas, envolve a parte de finanças, que é muito determinante,
mas eu tenho certeza que todos vocês têm foco e determinação dentro de vocês, e principalmente no coração. Então, vai para cima. Principalmente nesse período aqui agora, que você está muito sem opção, continue ativo no mercado. O meu cenário, por exemplo, as empresas estão aí fechando, estão paradas, estão com tudo isso acontecendo, e eu estou aqui. Se eu estou executando uma consultoria, se eu não estou fazendo um treinamento, eu estou aqui falando de trabalho, estou aqui passando energia para vocês, vendendo para que vocês possam estar bem e que vocês estejam motivados para continuar. Porque se você deixar a bola baixar, você volta para a tua zona de conforto. E isso eu não quero. E não quero que vocês estejam dessa maneira também. Quero que vocês estejam sempre com a linha de pensamento, comportamento e atitude de alta performance, para ter um resultado muito positivo. E para isso você precisa se manter no mesma energia, na mesma pegada. Então, estudem, aproveitem para fazer cursos, façam lives, façam vídeos educativos, divulguem o trabalho de vocês. E para vocês que estão saindo de um segmento e pretendem, à medida que isso retomar, ir para outro, estudem sobre esse cenário, conheçam o público. Essas informações, elas estão aí, são pertinentes, são vitalícias, então elas servem para que você possa retomar a sua vida de empreendedor, a sua vida empresarial de uma maneira positiva quando tudo isso passar. Acho essa coisa de coach a maior enganação. Bom, eu não sou coach, eu me denomino como facilitador comportamental. Por quê? Primeiro porque eu não tenho aí um diploma, não tenho um curso específico de coach, então eu não posso vender algo que eu não sou. Eu sou um facilitador comportamental que, em termos de atividades, é correlato. Então, como eu posso oferecer a minha experiência? Eu tenho mais de 17 anos de experiência em recursos humanos, em gestão de pessoas e na vida empresarial. Então, dessa forma, eu tenho a experiência e tenho a vivência e a percepção ao qual o próprio profissional de coach e tem também na prática e executa, que as nossas atividades, como eu falei, são semelhantes e correlatas, automaticamente eu consigo fazer o mesmo tipo de trabalho. Da mesma maneira que, por exemplo, quando eu faço um trabalho de recrutamento e seleção, um trabalho comportamental, uma gestão de conflitos dentro de uma empresa, são muitos trabalhos associados à vida do psicólogo, propriamente dito, do psicólogo organizacional. Só que eu não sou formado em psicologia, minha formação é administração de empresas, e eu tenho a ênfase em recursos humanos. Então eu não posso falar, eu sou um psicólogo. Não, eu estarei mentindo para as pessoas, e não é essa a intenção. O que eu tenho é a mesma pegada, o mesmo know-how, o mesmo conhecimento. Então, esse tipo de ação é determinante para que eu passe a segurança para quem está me contratando, para que as pessoas saibam que eu tenho a experiência e o que eu posso oferecer. E além disso, lógico, eu tenho aquilo que é chamado hoje dentro do marketing digital de prova social, onde eu posso comprovar os trabalhos que fiz e os resultados que eu obtive, e isso passa segurança. Agora, associando tudo isso que eu falei quanto à sua pergunta, eu entendo que em todas as profissões, infelizmente, existem pessoas que realmente agem de má fé. E isso, infelizmente, também mancha a fama, o trabalho de pessoas de bem. Pessoas que, da mesma forma que eu, estão aqui para executar a atividade corretamente, que estão aqui para passar o trabalho correto, que sabem trabalhar, que conhecem aquilo que estão falando. E isso automaticamente mancha, porque as pessoas têm o hábito, eu falo as pessoas sempre entre aspas, né? Não são todas, têm o hábito muitas vezes de generalizar. E usar um problema, dois problemas para tudo. Não. Infelizmente, sim, existem coaches aí que não atendem a necessidade, que não têm o conteúdo adequado para poder passar informações para vocês e estão no mercado. Mas você pode ter certeza que a mentira não dura muito tempo. Pode até conseguir um tempo de êxito, pode conseguir até enganar algumas pessoas, mas no montante vai realmente aí se perder, porque vai chegar um momento que não vai saber executar a atividade. Em contrapartida, existe uma quantidade muito grande de coaches no mercado que são extremamente qualificados, que sabem falar, que sabem oferecer o produto, que sabem aplicar e executar, e conseguem tantos resultados positivos que são aí grandes influenciadores. Então, não generalize isso, é a dica que eu te dou. Procure sim o trabalho de um coach, procure o meu trabalho como facilitador comportamental. Você pode ter certeza que sim, a gente vai oferecer soluções para vocês. E você vai saber identificar, principalmente no diálogo inicial, no contato inicial, a diferença. Por mais que essa pessoa que mente no mercado, que vai lá e vende, faça algum tipo de abordagem inicial positiva, no decorrer você vai perceber isso. Mas eu já paguei e tal. Não, procure
conhecer o trabalho, busque conteúdo, busque referências, isso é o melhor caminho, tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Faço o meu trabalho direitinho e entrego tudo. Meu chefe vive pesando na minha porque eu saio para fumar. Ele é um chato. Devo falar com ele ou com o dono da empresa? Olha, são situações aí também que você deve analisar muito bem a parte comportamental e fazer uma autocrítica. Normalmente a empresa, ela não gosta que o funcionário vive saindo toda hora para tomar um café, toda hora para conversar e para fumar. Você deve ler o regulamento interno da empresa. Se a empresa não tem regulamento interno, pede para me contratar, que nós vamos fazer um regulamento bacana, bem legal, com todas as normas da empresa, para que o funcionário saiba o que está acontecendo. E aí você vai ter a noção do que pode e o que não pode. Ah, mas a empresa então não tem o regulamento interno. Vamos partir desse princípio. Vai procurar o seu gestor, conversa com o seu gestor e explica para ele o que está acontecendo. Fala, eu estou fazendo meu trabalho, tudo, porém eu saio. Certamente ele vai te dar um feedback. Mas peça para ser essa conversa de uma maneira positiva, não vá na defensiva, converse com ele francamente e peça que ele explique. E não que ele te critique ou que ele chegue de uma maneira muito áspera para falar com você, porque aí vai haver resistência das duas partes. Você tem que entender o que isso está causando, porque muitas vezes ele precisa de você ali no seu trabalho, na linha de frente, na tua forma de executar, para atender um telefone, e de repente você não está no posto de trabalho porque você foi fumar. E fumar não faz parte do teu trabalho, não faz parte do que você assinou no seu contrato de trabalho, não faz parte da sua descrição de cargos. Então, eu consigo compreender que às vezes você precisa dessa pausa. Né? É sim uma válvula de escape. Porém, você tem que entender. Então não procure o dono da empresa, não entendo que esse seja o caminho correto. Converse com o seu gestor, entenda os motivos dele e tenha empatia. Porque certamente ele está falando isso, pode até estar falando da maneira incorreta, mas ele está falando isso porque ele precisa do seu trabalho e você tem que estar focado. Ou fume na hora do seu almoço, ou melhor que tudo isso, pare de fumar, porque você tem certeza que sabe que faz muito mal para a sua saúde, tá bom? E para nós finalizarmos essa parte número 2, por que você não gosta de trabalhar no departamento pessoal? Né? Bom, eu sempre deixo muito claro isso nas minhas postagens, quando entra nesse tipo de tema, ou quando as pessoas me perguntam alguma coisa sobre legislação, que eu não construí minha carreira profissional para departamento pessoal. Não é o tipo de atividade que eu gosto de executar. E é muito compreensível e muito claro que se você não gosta do que faz profissionalmente, você não vai fazer bem feito, e muito menos vai dar continuidade a isso. Eu tenho por obrigação conhecer os cenários atuais, como funciona, conhecer o básico de algumas leis para poder dar algum tipo de ajuda, orientar. Às vezes, mesmo na assessoria ou na consultoria que eu vou no cliente executar, ou mesmo quando eu estou trabalhando via CLT para alguma empresa, o cliente geralmente pergunta, ou o dono, ou um funcionário que pergunta alguma informação, algum familiar, algum amigo, e aí eu tenho que me atualizar com isso para poder dar um feedback. Em contrapartida, não tenho a intenção de me aprofundar no tema, porque eu gosto de trabalhar com RH estratégico, eu gosto de trabalhar com aquele RH que gera produtividade, que gera resultados com comportamentos de alta performance, transformar o comportamento, transformar lideranças, fazer com que a empresa tenha uma imagem interna muito positiva e externa muito positiva. Então o meu trabalho é muito engajado nesses caminhos de endomarketing, de marketing institucional, de gerenciar pessoas, de recrutamento e seleção. Então esse é meu foco. Então nunca me apeteceu, propriamente dito, mexer com essa parte da legislação, mexer com os documentos de admissão, de férias. Então deixa para quem tem mais habilidade, tem amor para fazer isso, que vai fazer muito bem feito e certamente será aí um complemento do meu trabalho. Então eu agradeço vocês, terminando aqui a segunda parte desse RH Responde. Está sendo muito legal fazer sem filtro, responder a todas as perguntas, continuem encaminhando dúvidas, perguntas, se aprofundem nas suas necessidades, que com toda satisfação eu venho aqui e respondo. E se tiver algum conteúdo que eu não sei, eu vou atrás e vou dar um feedback para vocês, tá bom? Acompanhe o meu trabalho pelo YouTube, Beto Campi, canal de vídeos e dicas profissionais Beto Campi, pelo Instagram, @beto.campi, @campi gestão de pessoas, Facebook, Beto Campi, e Campi Gestão de Pessoas, LinkedIn também, Beto Campi, Campi Gestão de Pessoas. Quer conhecer ainda com mais profundidade? Visite o nosso site www.campigestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço para vocês, fiquem bem, bom trabalho, bons negócios e sucesso. E até breve.